Salve, galera. Meu nome é Fernando Bezerra, e vim trazer mais um debate aqui sobre enteógenos, dando continuidade à nossa coluna Portas da Percepção, toda quinta-feira, às 22 horas. Hoje vamos conversar um pouco de maneira sobre ideias mais básicas, talvez, ou que possam pilares para a gente começar sobre discutir sobre enteógenos, né? Do ponto de vista dos benefícios e dos riscos, também alguns riscos da experiência com enteógenos, né, pelos psiconautas. Né? Então, para começar, a gente pode separar alguns âmbitos, né, dessa discussão, que na prática eles não são tão separados, mas a gente pode apenas usar como forma de explicação, para facilitar a explicação, essa divisão. Né, que a gente pode falar do âmbito psicológico, né, do uso, social e espiritual. Então, assim, do ponto de vista psicológico, os enteógenos, eles provocam, né, como diz o próprio nome aqui da coluna, uma abertura das portas da percepção e vão levar a uma certa ampliação de consciência. Isso não necessariamente é positivo ou de forma intrínseca, mas a ampliação de consciência, ela também, de forma... ela tende, né, com uma preparação adequada de 7 em 7, a levar a um desenvolvimento psicológico. De que modo? Né? A gente pode se perguntar, é claro. Em primeiro lugar, a gente pode falar de uma integração, ou da possibilidade de uma integração da sombra, através da catalisação desses estados alternativos de consciência. Né? Determinados conteúdos que a gente gostaria de ver reprimidos, esquecidos ou até negados no inconsciente, eles vêm à tona quando a gente abre determinadas portas. Né? E os enteógenos têm uma maneira muito particular de fazer isso. Né? Enquanto a experiência com álcool ou com algumas drogas pode levar a uma depressão do sistema nervoso central depois de servirem quase como estimulantes para relações sociais, principalmente, elas levam a uma certa depressão do sistema nervoso central, então vem aquele rebaixamento de até um rebaixamento de consciência, né? Sonolência ou até uma depressão. Mas os enteógenos não têm essa particularidade. Normalmente eles abrem para experiências visionárias. Né? Então, essas experiências visionárias que estão relacionadas a determinadas visões, ao aguçamento da imaginação, ou até a escuta de determinadas vozes que podem ser entendidas de maneira até como vozes de complexos psíquicos, ou enfim, ou mais espirituais, elas podem dar essa abertura para conteúdos do que a gente chama de complexo da sombra. Então, quando a gente tem essa abertura, a gente não tem simplesmente a sombra inundando a consciência. A gente tem a possibilidade, né, e uma certa tendência ao que Jung chamou de função transcendente. Né? Ele usou esse nome baseado na função matemática de mesmo nome, que reúne números reais e imaginários. Nesse caso, a função transcendente, do ponto de vista psicológico, ela reúne aspectos da consciência com aspectos do inconsciente, mas gerando, através de um símbolo, de uma imagem arquetípica, um novo termo, né? O que a lógica clássica chamava de tertium non datur, ou não existe um terceiro termo. Né? Então a lógica clássica não compreende a possibilidade dessa integração, dessa superação de determinados estados opostos, nesse caso entre consciência e inconsciente. Então, quando a gente fala desse terceiro termo, que é muito dialético, né, a gente está falando da transformação e da criatividade do sistema psicológico. Então a gente tem que entender que a psique, a saúde psíquica está muito relacionada à transformação do sistema psíquico. Né? Então o problema não se dá quando a gente tem um estado ansioso, ou quando a gente tem uma certa depressão, ou quando a gente tem algum problema. Né? Mas o verdadeiro problema, né, vamos dizer assim, ele surge quando existe uma fixação em determinados estados. Né?
Então, justamente isso que uma integração, uma transformação possibilita, né? Essa criatividade e o prosseguimento do que a gente chama de processo de individuação, né? Que tem a ver com, não só com, num primeiro momento, com a separação entre consciência e consciente, depois uma reintegração entre os dois aspectos complementares, mas com o encontro com o nosso próprio arquétipo do sentido, né? O que a gente chama de self, ou si mesmo, né? E que era entendido por uma série de tradições místicas e religiosas como um Deus interior. Então, essa singularidade, essa diferença, é disso que a gente se trata, né? É dessa singularidade que vem junto com uma maturidade, um saber com paladar, né? Que é o significado etimológico de sabedoria. Então, do ponto de vista psicológico, a gente está falando então de um contato com a sombra, que é uma possibilidade, e também, claro, que de um risco. Então, quando a gente está num contexto ritual, a gente está mais protegido. Então, quando a gente está usando enteógenos fora de contextos rituais, a gente tem que tomar muito mais cuidado, né? Isso tem que ser feito de forma cuidadosa. A gente está falando de uma compensação, né? Que já que a gente vive numa sociedade excessivamente racional, e doentia, né? A gente muitas vezes tem que superar a própria normalidade, que do ponto de vista estatístico tornou a nossa sociedade quase inviável, né? Tanto do ponto de vista da desigualdade social, como do vista da destruição do meio ambiente e da sua própria organização, né? Econômico-social, mas também psicológica. Então, é uma doença, né, de certo modo, social, que a gente pode até dizer, né, foi chamada mesmo de normose, né, e que essa própria normose, ela pode facilmente levar a determinados estados totalitários, em termos já sociais, aqui que a gente está falando. Se a gente entra numa identificação projetiva, o que Levi-Brown chamou de participação mística, a gente se identifica simplesmente com o conteúdo massificado e perde a nossa individualidade, né? É uma perda da nossa própria alma, entre aspas, né? Claro. Mas é justamente isso que tornou os enteógenos também tão perigosos, de certo ponto de vista. Ele leva a experiências estáticas que são muito singulares, da ordem do singular, e não se adaptam de maneira tão simples aos dogmas que são muito mais conteúdos do pensamento da consciência. Assim como os símbolos mortos. Assim como não se adapta bem aos estados totalitários, né? Porque que levam a essa perda da diferença, né? Então, talvez esse é um dos motivos, sem dúvida, de certo medo dos enteógenos. Claro que isso foi envolvido em toda a questão da política de guerra às drogas, ao seu início, desde o início, sua construção desde o início do século XX, mas a sua intensificação na década de 60, 70. Né? Então, assim, essa abertura a esses estados alternativos de consciência, também do ponto de vista espiritual, teve muito ligado ao que foi chamado de religere, né? Que é uma atenção cuidadosa à experiência, uma atenção cuidadosa às imagens psíquicas, né? Muitas vezes, né, quem olha para fora sonha, né? E quem olha para dentro acorda, parafraseando Jung. Então, assim, não se trata de simplesmente esquecer as lutas sociais ou os aspectos ambientais que estão relacionados, mas a importância de integrar a essas lutas ou a esses movimentos sociais também, essas perspectivas de transformação, colocar em jogo o próprio sujeito, colocar em jogo o próprio indivíduo que participa desses movimentos, né? Então, nesse sentido, a gente tem que se colocar também a nossa própria individuação, o nosso próprio conhecimento de si, essa ampliação da consciência, faz parte de uma mudança social profunda e que não fique reduzida de maneira
quase o assassinato do indivíduo, a perspectivas socioeconômicas, né? Certamente não será modificando a infraestrutura de uma sociedade que a gente vai conseguir também uma plena modificação política, social e, por consequência, subjetiva econômica. Então é um recado aqui, não um recado não, uma chamada para conversa, uma chamada para discussão aqui no Portas, mais uma, e tem sido muito bacana as discussões aí com a galera, tipo, o Portas, assim, a galera que tá até comentando, tá de parabéns, tá muito legal, então vamos continuar aí, valeu. With pot marihuana, empada 4,20, acende a tora e tá pagando.